Pessoal, tudo bem? Primeiramente, a título de curiosidade, o material foi elaborado com base nas aulas do professor Alessandro Yokohama, também com base na leitura de três doutrinas. E após aglomerar elas num único documento, o material foi enviado a vocês para que possam acompanhar os vídeos lendo esses materiais e para que possam sanar as possíveis dúvidas futuramente. O primeiro foi esse do Ednuir Neto. Eu não gosto muito dele, algumas reflexões que ele faz são um pouco atrasadas e as fundamentações dele não é apoiada pela doutrina majoritária, não são apoiadas, né, desculpa. E por esse motivo eu só estou mostrando ele porque aqui contém algumas afirmações corretas com que eu me baseei e essas afirmações corretas são corroboradas nos outros autores, então a leitura dele não é imprescindível, tá? O segundo foi esse aqui, do Eli Lopes Meirelles. Apesar de um pouco antiga, ele está nesse ramo faz muito tempo, e por esse motivo eu me baseei nessa doutrina dele, li ela algumas vezes para poder entender. Mas a que mais me identifiquei, a que tem uma linguagem mais simples e faz referências atuais, a jurisprudências, súmulas, entendimentos, julgados, vem a ser essa, que também foi indicada pelo professor, a do Marcelo Alexandrino. Partimos então para o primeiro tópico de estudo do primeiro bimestre, na matéria de direito administrativo, que vem a ser o regime jurídico administrativo. É como se fosse a própria pirâmide keynesiana dentro do direito público. Nela, no direito administrativo, não existe um código propriamente dito, solidificado, um documento único. Alguns ressaltam que o que vem a ser mais próximo de um código é a Lei 9.784, de 1999. Mas como veremos futuramente, alguns tópicos, alguns institutos jurídicos, eles vêm a se basear, a ser contemplados em outras disposições legais, como a Lei 8.666 de 1993, que regulamenta os contratos administrativos, ou ainda algumas disposições constitucionais, como o próprio artigo 37. Partindo então para o conceito de regime jurídico administrativo, primeiramente nós temos que analisar o que é função. Função é uma matéria que não se trata de algo que venha a ter uma definição, uma conceituação jurídica, porque ela é uma reflexão filosófica. Na função, a titularidade é alheia em relação ao interesse a ser perseguido. Isso contém no material de vocês, mas o que isso caracteriza? A função ela é exercida pelo administrador, que vem a ser o presidente da República, o governador estadual, o governador distrital ou o próprio prefeito no caso do âmbito municipal. Entender o conceito de função vai sanar algumas possíveis dúvidas referente a todo o conteúdo relacionado a direito administrativo, por isso é muito importante entender bem. Quem administra não é dono. Quem administra, ele está perseguindo interesses que não são deles. Por esse motivo, já tem aí caracterizado o primeiro princípio que nós veremos futuramente, que é o da impessoalidade. Ele não tem que se atentar àquilo que ele quer, e sim de acordo com o interesse público. O interesse público é derivado do que a Constituição nos afirma como um princípio político republicano, onde república vem do latim res publica, que vem a significar coisa pública. Por esse motivo, o interesse público, durante muito tempo, já foi caracterizado como o interesse da coletividade. Mas atualmente já não se adota mais essa conceituação de que o interesse público é o interesse da coletividade. E Geraldo Ataliba ele faz uma afirmação muito importante, dizendo que o interesse público, na verdade, é o interesse de cada um dos indivíduos enquanto parte de uma sociedade. Obviamente que nessa ponderação só é possível ponderar os interesses daqueles que votam, dos cidadãos propriamente ditos. Partindo então, nós analisamos algumas características que a função de administrador traz. Primeiramente, um dever. O dever
que aquele administrador tem está na lei. Ou seja, o dever que o representante da União, o presidente da República, tem está nas leis, né? No caso, na Constituição Federal, na Lei 9.784 de 99, e em algumas outras leis, como veremos futuramente. Além disso, ele possui deveres, né, como já dito, mas para poder concretizar esses deveres no plano concreto, existe poderes. Esses poderes possuem caráter instrumental, porque eles servem unicamente de instrumento para que esses deveres sejam concretizados. Não fica difícil de entender, porque inicialmente se atribui a ele deveres, mas são deveres que pessoas normais como eu e você não têm a capacidade de cumprir, porque nós não temos legitimidade para isso, nós não temos competência para isso. Por esse motivo, a Constituição Federal, em alguns dispositivos, ela vem a rolar quais são as competências exclusivas, inclusive, do presidente da República. Por conta, então, unicamente de um dever, se atribui ao representante do povo um poder. Ou seja, o poder deriva diretamente do dever. A partir de esclarecido isso, o interesse público, então, já definido anteriormente como o interesse de cada um dos indivíduos enquanto parte de uma sociedade, se subdivide em interesse público primário e secundário. O interesse público primário e secundário eles são distintos, mas possuem uma correlação, ou seja, uma relação de interdependência aí. O interesse público primário é caracterizado pela busca do Estado em perseguir e garantir os direitos fundamentais. No nosso caso, acredito já ser de conhecimento amplo e genérico, que os direitos fundamentais estão arrolados, não de forma taxativa, mas de forma enunciativa, no artigo 5º da Constituição Federal, vendo, portanto, a ser considerado como uma cláusula pétrea, né, que não pode ser alterada, a não ser que seja feita uma nova Constituição por um poder constituinte originário, mas de qualquer forma, até então, ele não pode, esse artigo 5º não pode ser alterado pelo poder constituinte derivado, em nenhuma de suas manifestações. Então, o interesse público primário ele é caracterizado pelo interesse do Estado em perseguir e garantir os direitos fundamentais. Eles estão arrolados na própria Constituição Federal. Como eu disse, um deles é o artigo 5º. Já o interesse público secundário é o interesse do Estado quando equiparado a uma empresa. Acredito também ser de conhecimento de vocês que para uma empresa permanecer no mercado, ela deve gastar menos do que ela ganha, para que assim ela obtenha lucro e possa se manter naquela situação de empresa. Por isso, o Estado ele tem o dever intrínseco a ele de economizar. Como dito, o interesse público primário encontra-se na Constituição Federal e o interesse público secundário, por equiparar o Estado a uma empresa, estou fazendo uma analogia, tá? Ele encontra-se na lei orçamentária. Obviamente que ambos os interesses são relacionados, como eu disse inicialmente, e a relação está no seguinte: o interesse público secundário equipara o Estado a uma empresa, dizendo que ele tem que economizar. O interesse público primário fala que o Estado tem o dever de garantir, de perseguir e de garantir os direitos fundamentais. Mas o Estado só vai poder perseguir e garantir esses direitos fundamentais a partir de que ele tiver dinheiro o suficiente, ou seja, fundo monetário para poder arcar com as despesas relacionadas ao interesse público. A correlação se dá aí, acredito que não surgiu nenhuma dificuldade. Seguindo então, eu disse a vocês que o dever é atribuído ao representante que busca concretizar o interesse público, que é o interesse de cada um dos indivíduos enquanto parte de uma sociedade. Os deveres estão na lei. Os poderes também estão na lei. Lembrando que os poderes possuem caráter instrumental, porque eles servem unicamente de instrumento para poder concretizar esses deveres. É interessante uma discussão de que antigamente se atribuía a característica poder traço dever. Atualmente atribui a característica de dever traço poder,
porque inicialmente vem o dever, para posteriormente vir o poder, porque o poder tende a ser uma consequência de um dever. Relembrando, o dever sem poder torna inacessível a conclusão no plano prático. Lembra que nós não temos capacidade de algumas coisas que são atribuídas, por exemplo, ao presidente da República na Constituição Federal? A fonte de qualificação, então, desses interesses públicos é a própria lei. Através de nossos representantes, no âmbito do Poder Legislativo, são elaboradas leis que, teoricamente, objetivam concretizar o interesse público diante da sociedade. Nesse sentido, o agente público, que é um termo amplo, né, utilizado no direito administrativo, porque ele engloba funcionário público, servidor público, ele tem dupla posição jurídica, que vem a ser a ativa e a passiva. Como eu disse a vocês, é interessante a gente citar primeiro a passiva, que são propriamente os deveres. Então, os deveres que estão na lei, ele é caracterizado pela obrigação de realizar determinados comportamentos. E quando eu digo a alguém que ela tem a obrigação de realizar aquele comportamento por conta da função que ela ocupa, eu digo a ela que, indiretamente, ela não pode fazer nada que seja contrário àquela obrigação. É óbvio isso. Por exemplo, se eu tenho que ir 5 dias na semana para a faculdade, eu não posso ir menos do que isso e nem mais do que isso, porque a minha obrigação são os 5 dias. Se eu faço mais do que aquilo, eu estou indo além da obrigação, e se eu faço menos do que aquilo, eu nem estou cumprindo com a minha obrigação. Já a posição jurídica ativa, que é caracterizada pelos poderes, ela possui a característica, como eu já disse a vocês, de poderes que são instrumentais, porque eles servem de instrumento para a concretização do dever no plano concreto. Sendo assim, é um direito, essa característica de poderes, ele deverá perseguir um direito alheio, que é o interesse público, que, mais uma vez ressaltando, acredito que vocês venham até decorar, é o interesse de cada um dos indivíduos enquanto parte de uma sociedade. Nesse sentido, ainda é vedada a omissão, de acordo com o que estabelece o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 9.784 de 1999. Sempre quando a gente citar algum dispositivo legal, ainda que infraconstitucional, é interessante vocês lerem, porque no caso de querer concurso, ou ainda que não queira, é interessante ter o conhecimento do próprio texto daquela lei seca, porque cai muito em prova, cai muito em concurso, é muito cobrado. Partindo então, o regime jurídico administrativo ele é baseado num conceito de sistema, que é a mesma coisa que regime. Ou seja, é a composição de vários elementos sob uma perspectiva unitária. Por exemplo, uma sala de aula é composta por vários alunos, mas quando eu olho todos aqueles alunos como uma sala de aula, eu estou analisando vários elementos sobre uma perspectiva unitária. Assim, a União, ela é formada por vários entes, por vários estados, por vários municípios, pelo Distrito Federal. Mas quando eu olho essa união sobre uma perspectiva unitária, eu tenho o regime jurídico administrativo, eu tenho o conceito de sistema. Relembrando, o conceito de sistema e de regime jurídico administrativo é a mesma coisa. Esse conceito de sistema nos é dado por Geraldo Ataliba também. Existem ainda a unificação das normas de direito administrativo. O correto a se dizer é princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e princípio princípio da indisponibilidade do interesse público, desculpa. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado significa que nas vezes que houver confronto entre o interesse de cada um dos indivíduos enquanto parte de uma sociedade e o interesse individual, obviamente deve prevalecer o interesse de todos os indivíduos, porque o interesse individual, na maioria das vezes, é egoísta. Ele prevê um lucro único. Já o interesse público, ele prevê um bem coletivo. Não é difícil de entender isso também. O nome correto que abrange esses dois princípios é princípio da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade do interesse público, então,
É, ela é caracterizada pelo o interesse. Relembrando, quem está sob uma função atua sobre interesses que não são seus, ou seja, ele atua perseguindo interesses alheios, que é o interesse público, que possui sua fonte de qualificação na lei. Tudo isso já foi dito e tem no material. É só para vocês perceberem que isso aqui é um raciocínio lógico que segue uma linha. Se vocês perderem parte dessa linha, vocês não vão entender, em algum momento o raciocínio vai se romper. Então presta bastante atenção. Prosseguindo, que se eu não tenho algo, eu posso dispor daquilo? Por exemplo, eu posso vender o seu carro? Eu posso vender o seu celular? Não, não é meu. Então o representante, o presidente, o governador distrital ou estadual, o prefeito, ele não pode dispor de algumas coisas porque não é dele. Ele não tem o domínio daquela coisa. Ele não goza de todos os seus efeitos. Por esse motivo, ele não pode dispor dela. Por isso, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Partindo, portanto, para o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, mais uma vez, a gente ela é caracterizada por uma norma que se extrai da interpretação da Constituição Federal. Eu faço uma analogia ali para vocês, porque. Uma analogia não, desculpa, uma conceituação, porque texto é aquilo que está escrito, norma é aquilo que se extrai do texto, ou seja, é a interpretação daquele texto. É, a norma ela vem a se subdividir em regra ou em princípio. O princípio ele é mais extenso, ele é mais genérico. A regra ela é mais específica, mais individualizada. Então aqui a gente está tratando de um princípio que ele é mais generalizado. Ele é caracterizado por não ter nenhum texto constitucional expresso, portanto é uma norma, porque se extrai da interpretação do texto constitucional. A opinião da maioria, ou seja, da doutrina majoritária, vem a ser caracterizada que vários textos constitucionais formam uma norma, que no caso é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, visto que essa norma não tem texto constitucional expresso, como já dito anteriormente, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, que vem a ser um papa do direito administrativo, ele define como um axioma do direito público. Contudo, existem algumas mitigações no plano concreto do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A primeira delas é a licitação. A licitação ela objetiva que a administração, quando vai contratar, quando vai comprar algum serviço, algum bem, alguma mercadoria, que aquele produto tenha o melhor custo-benefício. Por isso é feita uma ponderação das empresas que se candidatam no fornecimento daquele produto ou daquele serviço, ou na prestação daquele serviço, né? Desculpa, para poder analisar qual possui o melhor custo-benefício em relação àquilo. Obviamente que no custo-benefício é analisado tanto a qualidade quanto o próprio valor daquele bem ou da prestação daquele serviço. E a licitação, além disso, ela é caracterizada pela publicidade, onde aquele ato é público. E a publicidade é uma das melhores e maiores formas de se acabar com a corrupção, porque aquilo que é sigiloso, na maioria das vezes, dá muita margem de dúvida. E essa é uma ferramenta utilizada, então, como anticorrupção. A proibição de sigilo ou de publicidade, existem alguns casos que a Constituição Federal admite expressamente, e isso é uma necessidade, de que ocorra o sigilo ou a não publicidade de determinados atos. Nesse sentido, nos casos de segurança nacional, por exemplo, a Constituição exige que aquele ato não seja público, que aquele ato seja sigiloso. E é justamente contrário à proibição do sigilo. Por regra, tudo tem que ser público. Em alguns casos, excepcionalmente, quando enquadrado em texto constitucional ou de lei, vem a se admitir a não publicação daqueles atos. Por exemplo, num caso de segurança nacional, que já é um termo muito amplo, então vem a ser fonte de corrupção, inclusive, nós
acredito que já tenham escutado que alguns crimes, quando cometidos contra o cargo de presidente, afetam, não são regidos pelo Código Penal, porque são crimes contra a própria segurança nacional. Nesse sentido, nos casos de segurança nacional, existe o sigilo, que é uma exceção ao princípio da publicidade, que nós veremos anteriormente. Esse sigilo é quando, por exemplo, o presidente da República é ameaçado de morte, mas o cartão dele, sempre, o cartão de crédito dele, a fatura, sempre foi objeto de publicidade. Atualmente não será mais. Por quê? Ele foi ameaçado de morte. O crime contra o cargo de presidente da República, não contra a pessoa, é um crime contra a segurança nacional. Então é um caso de sigilo. Se for dado publicidade onde ele está indo, o que ele está comprando, aquilo pode ser objeto para que aquela pessoa que efetuou a ameaça, ou seja, o agente do crime, ele venha a ser analisado, aquela trajetória que o presidente faz semanalmente, ou quinzenalmente, ou ainda mensalmente, e aquilo seja um objeto para que facilite a concretização daquela ameaça. Por isso é caracterizado como um sigilo, previsto expressamente pela Constituição Federal, mas como dito, na maioria das vezes é um objeto que facilita a corrupção. Continuando, e fazendo mais uma síntese daquilo que já foi dito, o poder na própria administração pública ele tem caráter instrumental, porque ele possui a característica de ser um instrumento para a concretização dos deveres que nossos representantes possuem no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal. E uma característica que a doutrina cita que o direito administrativo, assim como o direito constitucional, é um ramo do direito público, mas ele é caracterizado por ser um direito constitucional em movimento, porque os interesses públicos mudam, eles possuem uma mutabilidade direta de acordo com as mudanças sociais que nós sabemos que ocorrem continuamente e por isso ele tem que mudar. Partindo então para o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a dignidade humana. O neoconstitucionalismo ele diz que nem sempre o interesse público tem que prevalecer, que deve ser analisado o caso concreto, porque se o interesse público sempre prevalecer, nós teremos talvez situações de injustiça. Mas, ao mesmo tempo, se o interesse público não prevalecer e for analisado cada caso concreto de acordo com as suas especificidades, nós teremos um casuísmo, ou seja, uma situação totalmente casuística, onde nós não saberemos o resultado e aquilo venha a gerar uma insegurança jurídica, né? Vale ressaltar, então, apesar de ter no material de vocês, que os princípios constitucionais não sofrem hierarquia, ou seja, nenhum se sobrepõe ao outro. Se está na Constituição Federal, todos possuem o mesmo valor. E a centralidade do princípio da dignidade humana. A dignidade humana é o princípio base, é o centro da Constituição Federal, e a partir dele se desenvolve todos os outros que nós conheceremos, mas de algum deles, em relação a algum deles nós já conhecemos.